O anime inicia mostrando diversos estudantes sendo invocados. Todos ficam muito surpresos, pois se encontram diante da princesa deste mundo. Aparentemente, todos ali são reconhecidos como heróis, com o objetivo de salvar o reino de Heiser. Em seguida, somos informados sobre as habilidades especiais de cada um. Existe um espadachim e 2 magos. É nesse ponto que conhecemos o protagonista, Tetsuya, um jovem de 27 anos com a habilidade única de possuir uma loja online. Para seu azar, essa é a única habilidade que ele de fato possui. Pouco depois, somos apresentados ao rei de Heiser. Ele está muito apreensivo com a invasão do rei demônio e, de forma cordial, pede que os heróis o ajudem a derrotá-lo. Todos concordam, exceto o protagonista, que manifesta seu desejo de viver uma vida tranquila, sem perturbar ninguém. Com o pouco dinheiro que recebe, ele decide fazer algumas compras e, logo após, descansar em uma pousada próxima. Lá, o protagonista nota a existência de um menu de estatísticas neste mundo, onde finalmente compreende como usar sua habilidade, que se parece com uma Amazon, porém de forma muito mais simples. No dia seguinte, o protagonista opta por deixar o reino. Durante sua jornada, ele encontra um velho mercador que lhe explica o valor e a raridade das diversas habilidades existentes neste mundo. Isso faz nosso protagonista perceber que sua habilidade de avaliação está entre as mais poderosas para mercadores, especialmente se combinada com sua bolsa de itens, uma espécie de bolsa semi-infinita. Ao fim da conversa, o velho mercador informa ao protagonista que foi uma ótima decisão deixar o país, pois existem rumores de que as fronteiras serão fechadas. Ainda naquele dia, o protagonista decide ir ao Grêmio de Aventureiros para contratar acompanhantes a fim de facilitar sua ida ao país vizinho. Como o país está à beira de uma crise, todas as atividades de transporte interno foram paralisadas. O protagonista não demora a decidir, pagando as 8 moedas de ouro pedidas. Assim, conhecemos Werner, um aventureiro de rank C, que junto com seu grupo levará o protagonista até o país vizinho. Na manhã seguinte, os outros membros do grupo são apresentados: Vincent, Rita, Ramon e Franca. Após essa breve apresentação, nossos aventureiros começam sua longa jornada do reino em direção ao país vizinho. Um pouco mais tarde, o grupo de aventureiros encontra um javali gigante. Para a sorte do protagonista, ele é derrotado facilmente. Posteriormente, graças à carne deixada por este animal, descobrimos que o protagonista, além de ter uma habilidade apelona, também é um excelente cozinheiro. Quando os aventureiros provam a sopa preparada pelo protagonista, notam que ela não só é deliciosa, como também fornece um aumento considerável em suas estatísticas principais. Por isso, ele decide manter sua verdadeira habilidade em segredo. A viagem continua, e o protagonista, como de costume, segue preparando o jantar todos os dias. No entanto, de repente, uma besta mítica conhecida como Fenrir surge diante do grupo exigindo a comida do protagonista. Insatisfeito com a quantidade inicial, o Fenrir pede mais. Diante da falta de mais comida, o protagonista se vê obrigado a perguntar ao Fenrir se ele poderia esperar enquanto preparava outra refeição. Surpreendentemente, ele aceita. O protagonista então dedica-se por várias horas a preparar comida para a criatura. Após muitas porções, o Fenrir se declara satisfeito, o que o leva a se afeiçoar ao protagonista e a desejar selar um contrato familiar com ele. Embora quase forçado, o protagonista aceita o contrato com a criatura, que agora se torna uma espécie de mascote. Em seguida, o protagonista decide dar-lhe um nome, e a partir de então, ela é conhecida como Fel. Pouco depois, somos informados sobre a lenda de Fel, uma criatura mencionada em livros de história com o poder de destruir um país inteiro. O grande problema para o protagonista é que, sendo uma criatura tão poderosa e destrutiva, o acesso ao país vizinho pode ser complicado. O protagonista fica preocupado, pois seu único desejo é ter uma vida tranquila. No entanto, Fel o tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar com nada, pois ele pode lidar com qualquer obstáculo em seu caminho. Nesse momento do dia, já era hora de comer. O protagonista começa a pegar suas coisas, lamentando a pouca carne de javali que restava da caçada anterior. Fel, ao lado do protagonista, vendo a quantidade de carne, imediatamente pede mais. Para evitar uma discussão, o protagonista diz a Fel que se ele quiser mais carne, então que vá caçar por conta própria. Para a surpresa de todos, Fel obedece à ordem que o protagonista deu sem querer. Posteriormente, o grupo de aventureiros percebe que Fel segue todas as ordens do protagonista. Fel retorna com uma espécie de galinha gigante, pronto para receber sua comida. O protagonista se dedica a alimentar o grupo e depois a preparar a refeição de Fel.
Após algum tempo, nosso protagonista e seu grupo chegam à fronteira do reino vizinho. Lá, são recebidos por um grande número de soldados aterrorizados pela presença de Fel. O protagonista decide que Fel deve confirmar que não causará nenhum mal ou destruição dentro do reino. Fel concorda com a única condição de que não será ferido a menos que tentem machucá-lo. Para selar o acordo, o protagonista adverte Fel que se ele causar qualquer tipo de problema, ficará sem sua comida diária. Depois dessa situação, o protagonista e seu grupo conseguem entrar sem maiores problemas no reino de Ven. Para o azar do protagonista, a presença de Fel faz com que cedo ou tarde, todos no país saibam de sua existência, e a notícia finalmente chega aos reis. O protagonista, que tinha o objetivo de viver uma vida sem estresses e preocupações, afirma que não há motivos para se preocupar, e em seguida, declara que seu objetivo agora é viajar pelo mundo, portanto, não ficará muito tempo no país. Werner, ao ouvir isso, sugere ao protagonista que seria uma boa ideia se ele se juntasse ao grêmio de aventureiros ou ao de mercadores. Desse modo, ele não precisaria pagar impostos sempre que quisesse entrar em uma nova cidade ou país. Mais adiante na estrada, o protagonista é abordado por uma pessoa vinda de Margrave e o convida a se juntar a ele em sua propriedade. Isso se deve à notícia de Fel e seu contrato familiar com o protagonista. Embora o protagonista recuse o convite, essa pessoa insiste em sua visita para que o protagonista conheça seu mestre na propriedade. Nesse momento, Fel decide encerrar a conversa, mostrando-se imponente diante da pessoa. Após essa pequena ameaça, a pessoa sai correndo sem deixar rastros. Acontece que a pessoa que tentou convidar Fel e o protagonista pertencia ao Círculo dos Nobres e provavelmente desejava tirar proveito do poder de Fel. É neste ponto que descobrimos que a única criatura no mundo capaz de se igualar a Fel em combate é um dragão, o que torna quase impossível alguém querer iniciar uma luta contra ele. Após essa breve explicação, o grupo de Werner e seus amigos informam ao protagonista que o trabalho deles terminou. A partir daquele momento, o protagonista e Fel terão que conhecer a cidade sozinhos. Depois da despedida, o protagonista decide se inscrever nos dois na guilda existentes neste mundo, a guilda de aventureiros e a guilda de mercadores. Desse modo, o protagonista poderá ganhar a vida vendendo suas coisas, e ao mesmo tempo, ninguém tentará caçar Fel. Não muito depois, ele finalmente chega ao Grêmio de Mercadores, onde o protagonista vai se registrar como mais um comerciante. Aqui é explicado que na guilda de mercadores existem 5 rankings diferentes que determinam a posição de um comerciante. O ranking aumenta conforme a quantidade de taxas e negócios realizados ao longo do ano. Por essa razão, o protagonista começará no ranking mais baixo, o de ferro. Na manhã seguinte, o protagonista decide vender sua mercadoria na guilda para conseguir mais moedas. A garota que trabalhava na guilda, ao ver a mercadoria que o protagonista trouxe, sai correndo, deixando a todos confusos na sala. Pouco depois, ela encaminha o protagonista ao mestre da guilda de mercadores, após examinar a mercadoria do protagonista, que se revelou ser apenas sal e pimenta. O mestre fica surpreso, dizendo que nunca havia visto sal e pimenta de tamanha qualidade, a ponto de serem consideradas um presente digno da realeza. O protagonista, surpreso com a resposta, fica muito feliz, sabendo que toda sua mercadoria seria comprada naquele instante. O mestre da guilda então pergunta ao protagonista onde conseguiu ingredientes de tanta qualidade. Para o azar do protagonista, ele não pode mencionar nada sobre sua loja online, optando por dizer apenas que foi graças às suas viagens. Em seguida, o mestre diz ao protagonista que comprará todo o sal por 4 moedas de ouro e a pimenta por 10, embora o protagonista tenha gastado apenas 5 moedas de cobre em cada um. Antes que ele pudesse responder, o mestre aumenta a oferta, acreditando que o protagonista está hesitante. Assim, ele acaba vendendo o sal e a pimenta por um total de 17 moedas. O protagonista pega o dinheiro e percebe que é um ótimo negócio. Graças ao que acabou de vender, ele poderá ter uma vida tranquila por um tempo. Agora, a única coisa que lhe resta é se inscrever no Grêmio de Aventureiros, diferente da guilda de mercadores que possui apenas 5 rankings. Os aventureiros contam com 7, começando pelo ranking G, o mais baixo. O protagonista concorda e seu único compromisso agora é aceitar pelo menos uma missão uma vez por mês. A primeira missão para alguém como ele é coletar ervas medicinais. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto o protagonista alimenta Fel, ele decide verificar suas estatísticas. Para sua surpresa, Fel possui o nível máximo em todas as estatísticas existentes, deixando o protagonista mais do que impressionado. Na manhã seguinte, o protagonista decide ir completar a missão do Grêmio junto com Fel. Enquanto o protagonista colhe ervas medicinais, Fel vai caçar alguns animais para comer. Antes de partir, Fel detecta a presença de alguns monstros na área onde o protagonista estaria. Por isso, ele decide dar uma espécie de escudo mágico ao protagonista para que nada lhe aconteça enquanto Fel estiver ausente. Após fazer isso, Fel se retira para caçar. A coleta de plantas medicinais revela-se bastante rápida, graças às habilidades do protagonista.
Em poucos minutos, toda a missão havia sido concluída. Com todo o tempo livre que lhe sobrou, ele decide começar a preparar a comida para mais tarde. Fel retorna com o animal que caçou, mencionando que havia deixado as demais presas já prontas na beira da floresta. Depois de comerem, ambos vão para onde o Fel deixou as outras presas. O protagonista fica surpreso ao ver a enorme quantidade de animais que Fel conseguiu caçar em pouco tempo. Em seguida, o protagonista se dispõe a guardar toda a comida. Entre todos os animais, encontram um muito peculiar, um orc. Fel conta que o come há muitos anos, o que assusta um pouco o protagonista, pois ele mal consegue acreditar que os humanos também comem animais bípedes, ou seja, que andam sobre duas patas. Assim, depois que o protagonista termina de guardar tudo, Fel e ele decidem voltar para a cidade. Fel permite que o protagonista suba em suas costas, o que lhes permite chegar ao seu destino, o Grêmio de Aventureiros, em tempo recorde. Ao chegar na guilda, o protagonista entrega a missão das ervas. Contudo, por ter trazido uma quantidade maior do que a solicitada na missão, a garota que examinava o pedido fica surpresa, já que o protagonista era apenas um aventureiro de rank C. Após receber sua recompensa, o protagonista decide perguntar se é possível vender orcs. A garota comenta que todas as partes das presas são vendidas logo ao lado de onde o protagonista está. O homem encarregado pergunta ao protagonista que tipo de presa ele deseja vender. Sem muita complicação, o protagonista tira um dos orcs que tinha guardado e diz que quer vender 5 no total. O homem que o atendia fica surpreso com a quantidade. Então ele leva o protagonista para a parte de trás da loja, onde comenta que muitos rumores estão circulando sobre ele, pois é considerado o tipo que transformou um Fenrir em sua família. Em seguida, o protagonista fica nervoso e, tentando desviar do assunto, procede a tirar todos os animais que Fel caçou. O homem fica ainda mais surpreso ao ver que em toda aquela pilha havia monstros de classe B e A considerados iguarias neste mundo. Momentos depois, o homem entrega ao protagonista uma pequena quantidade de carne para que ele tenha algo para comer naquele dia. Na manhã seguinte, Fel e o protagonista vão buscar a comida que haviam deixado com o homem no dia anterior. Para sua surpresa, não era apenas uma quantidade incrível de carne que lhes duraria muito tempo, mas também, graças ao que o protagonista decidiu vender na guild, partes que ele sinceramente não achava que usaria, ele recebeu uma recompensa de 202 moedas de ouro. O protagonista, ao ver essa quantia, fica totalmente impactado e recebe uma explicação sobre por que se vendem tão bem. Acontece que neste mundo, ossos, peles e até testículos de orcs são usados em diversos artesanatos e outros itens. Para finalizar a explicação, o homem entrega ao protagonista algumas pedras mágicas. Estas são obtidas ao derrotar monstros de classe A ou superior, e parecem ser bastante valiosas. Antes que o protagonista parta, recebe um conselho desse homem. Fel pode ser facilmente confundido como um grande lobo, o que, para a sorte do protagonista, pode ser benéfico no futuro para evitar criar o escândalo cada vez que chegar a uma nova cidade. Sem perder mais tempo, Fel e o protagonista iniciam sua jornada para a próxima cidade do reino. Graças à incrível quantidade de dinheiro que o protagonista conseguiu na cidade anterior, ele decide que finalmente pode se dar ao luxo de comprar carne de melhor qualidade em sua loja online. Mais tarde, naquele mesmo dia, o protagonista percebe que a comida não só era de melhor qualidade e mais deliciosa, mas que a bonificação de estatísticas que ela proporcionava era de 50% no total. Diante disso, Fel decide aproveitar essa grande quantidade de energia e ir caçar, mas não sem antes deixar o protagonista com o escudo de proteção enquanto ele estiver ausente. Após isso, Fel decide caçar todos os monstros em seu caminho. Ele percebe que não só sua força, energia e magia foram aumentadas, mas que graças a isso, ele consegue derrotar com facilidade um general orc, que é um orc mais forte e poderoso do que um comum, sendo derrotado com um único golpe. E como se não bastasse, ele também derrota facilmente uma amante de orc, que estava por perto. A caçada continua assim por toda a noite, até o sol nascer. O protagonista, ao acordar e perceber que estava cercado por grandes montanhas com monstros de alto nível, decide não preparar mais esse tipo de carne, pois poderia ser muito perigoso no futuro. Sem dar muita importância ao assunto, o protagonista e Fel, como de costume, começam a comer. Enquanto ambos desfrutam de um bom momento, Fel conta ao protagonista que ele atualmente poderia ser considerado o melhor usuário de magia do vento, pois foi abençoado pela deusa Ninir. Não esqueça de se inscrever, curtir e comentar para a parte 2.